Na verdade foi ele, né, que correu atrás de tudo. E Ele, Marcos? chegou um dia lá e ele falou, ó, estamos indo pra Brasília. Eu falei, oi? Fazer o que lá em Brasília, né? E aí ele me explicou tudo. Tinha um cara lá que estava disposto a ensinar a gente a fazer o pão de queijo. E chegando lá, ele ensinou a gente a fazer uma receita mineira mesmo, né? Com pão de queijo meia cura, que é o verdadeiro pão de queijo, né? E eu adorava o pão, achava muito gostoso, né? Afinal de contas, eu também sou mineiro, né? Só que quando a gente trouxe esse pão para São Paulo, que a gente começou a vender, eu até conseguia vender para o dono da padaria. Mas quando chegava lá no cliente final, que é o paulistano, né? Refugaram, falavam que era azedo e que era um pão muito forte, diferente, né? Que era feito com meia cura mesmo. Por causa do queijo meia cura, que ele tem aquele sabor. Que é o correto, né? Mais forte. O pão de queijo mesmo é feito de queijo meia cura. O verdadeiro, né? Quando nasceu o pão de queijo. E aí o paulistano não. Por quê? Tem uma história por trás disso. Quando eu comecei a pesquisar, o dono da padaria, que era o nosso principal cliente, e é até hoje, né? Porque a gente precisava vender rápido. E num supermercado, para cada 200 quilos que eu vendo na padaria, eu vendo 10 no mercado. Muita gente não sabe disso, mas é. E aí, conversando com os donos de padaria, eles falavam assim, não, aqui a gente usa queijo, o que sobra de queijo aqui, que eles cortavam, fatiavam, e depois a gente complementa com queijo Minas. Não tinha padrão, né? Não tinha padrão. Entendi. Mas aquele gosto de sobra de queijo com queijo Minas que quase não tem sabor, né? Era uma prática deles também usar pré-mistura. Então eles já compravam uma pré-mistura, só jogava o ovo e a sobra de queijo ali, e era o pão de queijo que o paulistano gostava, por incrível que pareça. Estava acostumado a consumir. Aí o que a gente fez? Pegando essas informações, na hora certa a gente foi lá e mudou tudo. Paramos de usar o queijo de meia cura e passamos a usar o queijo Minas mesmo, junto com outros tipos de queijo. Um blend, exato. E que ano foi isso, mais ou menos? Ixi, eu sou ruim de data. Ele é melhor. Olha, acho que foi em 2017. Você fala 16, da virada? 16, 17. Da virada pro 16, gourmet? 17. Foi praticamente um ano depois que a gente montou a fábrica, né? E vocês faziam o que antes de montar essa fábrica de pão de queijo? Eu era técnico em radiologia, trabalhei 25 anos no Einstein. Né? E trabalhei no Einstein, no Sírio e no São Camilo ao mesmo tempo. Né? Trabalhei nesses 3 hospitais. Mas eu queria empreender. Né? E ele, que já era empreendedor desde sempre, eu resolvi montar Vocês eram amigos? Desde os 11 anos de idade. Desde 1979, 80. Caramba. Então a gente se conhece desde essa época que ele batia na minha porta lá. Eu achava que ele queria fazer amizade comigo, mas ele estava interessado na minha irmã, né? Acabou que ficou comigo. E nada da minha irmã. Até hoje, né? Mas a gente é amigo desde essa época e eu queria empreender, né? Estamos trabalhando em 3 hospitais, queria começar a ter o meu negócio próprio. Até porque era cansativo trabalhar em 3 empregos. E ele me indicou a fazer a sociedade com um cara com recarga de cartucho, locação de impressora. Né? Foi o meu primeiro sócio, né? Depois não deu muito certo. Ele passou a ser meu sócio. E a gente ainda tá falando em cartucho de impressora. Cartucho, porque o CNPJ é o mesmo. Recarga o CNPJ, a gente transformou o cartucho em pão de queijo. Meu Deus do céu, e isso tá dentro da lei. Sim. Totalmente. É mudança só de KNAI, Não, porque uma mudança é só o CNPJ, mudança de KNAI. Você muda o KNAI, você pode Mas estávamos indo bem até que o dólar caiu muito. Chegou os chineses. Cartucho que a gente recarregava R$80, o chinês vinha com tudo, sem nada, a 30. Zero, ou seja, tinha época que nosso funcionário estava praticamente ganhando a mesma coisa que nós, porque acabou o nosso faturamento. Aí, vamos fazer alguma coisa? Outro dia a gente conversou com mudar o ramo? Alexandre Ostroviec da Multilaser. A empresa também começou recarregando Teve cartucho. o pico e a queda. A gente comprava muito deles. Porque era muito caro, né? A gente comprava muito da Multilaser. Você comprar um cartucho da HP 0 era coisa de R$600. A recarga era 180.
E tinha até aquele meme, né? Da coisa mais cara do mundo. Era a tinta de impressora. Se fosse encher uma lata de souvenir com tinta de impressora, era mais caro do que Exatamente. diamante, sei lá. Agora, Lembra eu que acho era- que a gente tem que explicar. Eu preciso de uma explicação razoável para mudar de cartucho para pão de queijo. Mas é muito básico. Nós não estávamos mais sobrevivendo com o dinheiro que a gente tirava com cartucho. Sim, mas aí você podia, sei lá, fabricar outra coisa. Você vai Então. fazer pão de queijo. Não, Exato. mas daí eu tenho a história. Ele sempre quis trabalhar com alimento. Sempre quis. A vida toda. Não sabia o quê? Na verdade, eu nem sabia dessa vontade dele. E eu, por outro lado, além da empresa que eu tinha com ele de cartucho, eu também tinha uma empresa de transporte, que era motoboy e carros pequenos, né? Tipo Fiorino, né? Então, você precisava carregar algumas peças, chamava Fiorino, me chamava um boy, né? E eu cheguei até 90 motoboys, né? Nossa. Tive empresas, clientes como Sadia, Camil, não sei mais o que. Tinha uma construtora aí dessas grandes aí, tudo era cliente meu. Isso dava um pouco de dinheiro na época, né? Além de dor de cabeça. Só que aí, o mesmo problema. Lá no cartucho chegaram os chineses. No motoboy chegaram os aplicativos. Sim. Então, um frete que eu cobrava tipo R$700, os caras faziam por 180. E aí, a minha empresa quebrou em 3 meses. Nossa. E aí, foi que ele... Resumindo, o nosso começo foi assim: ele não tinha dinheiro para tomar uma cerveja. As ruins até tinha. eu não estava ganhando bem, estava incomodado com a situação de ser funcionário ainda e querer empreender. Né? Até porque E eram ao mesmo- 3 empregos. E ao mesmo tempo, o meu empreendimento que era o cartucho, locação de impressora. E aí a gente falou, vamos fazer alguma coisa? Pela boca de terceiros, mas vindo lá de cima, veio uma voz que falou pra gente, revende pão de queijo. Foi uma pessoa, na verdade. Revende pão de queijo que dá lucro. A gente começou a tentar fazer essa revenda, só que ao mesmo tempo essa pessoa queimou a gente no mercado, né? Falou, mas queimou. Foi tipo assim, Deus mandou ele falar e ele falou. Foi mais ou menos isso. Depois Depois você você arrependeu. Mas já tinha plantado na nossa cabeça mexer com pão de queijo revenda. Você já queria mexer com alguma coisa de alimentação, Sim. a E eu falei sugestão assim, Mas você bateu usou bem. também a tua estrutura de transporte com as Fiorinos e tal, ou não? Isso aí Desculpa, também... não entendi. Porque você tinha uma empresa de transporte, né? Sim. Com motoboy, Fiorino Sim, e tal. sim. Você usou esse seu know-how, essa estrutura, de alguma forma para fazer De essa alguma revenda forma, de sim. pão de queijo? Hoje a nossa entrega é toda nossa, não é exatamente. terceirizada. Não, mas você não usou a sua estrutura de só motoboy. a A expertise ele pergunta usou. foi essa. Usou Entendi. Eu achei que know-how. estava falando da Know-how ele experiência. usou. Usou muito do know-how. Entendeu? Pra fazer Você isso. entra onde? Quando já existiu pão Eu de queijo? entro já um pouquinho mais pra frente. Daqui a pouco história Tá, desse daqui a eu pouco entro. você entra, então. Daqui a história pouco eu desse chego. menino Bom, é aí engraçada. começa o pão de queijo. Vocês começaram a revender pão de queijo. Não. A gente não conseguiu. Queimaram a gente no mercado. Assim, quando tinha o pão de queijo era bom, a gente começou a procurar qual o pão de queijo que a gente vai vender. Precisa ser um pão de queijo bom e barato, né? Quando a gente achava o bom, ele era caro. Quando achava o barato, era ruim. Quando achava o bom e o barato, a gente só podia trabalhar logística totalmente fora. Até... Só que tem um problema. Eu é que ia vender. Eu sou do tipo do cara que eu não consigo vender o que eu não acredito. E, ó, essa barriguinha aqui não é por um acaso, eu sou gordinho. Ele manja. Gordinho é chato pra comer. É. Eu sou chato. Apesar de ser gordinho, nossa senhora, eu sou péssimo pra comer. Tem lugares que eu viajo, eu passo fome, porque eu não consigo comer a comida dos caras. Então, tudo que eu comia eu não gostava. Não gostava. E aí, foi aí que quando a gente... Esse pão que a gente foi fazer lá, eu gostava. Foi, pô, que pão gostoso, é mineiro. Esse pão lá de Brasília? Me remeteu às minhas raízes lá, né, de Minas Gerais, né? Você tá pulando a parte que a gente começou a fazer o pão de queijo. Não, A nós fazer o pão de queijo, nossa receita. E era boa a receita? do Não, tal nem do a gente meia-cura conseguia que ele comer, tão disse. ruim que era. As nossas primeiras receitas, a gente não conseguiu comer. Era ruim demais. não, mas de qual que você tá falando? Da que a gente aprendeu em Brasília? Então, a gente... mas Não, antes de Antes a Brasília. gente tentou fazer uma receita. Ah, não, é que isso aí eu nem conto, sabe por quê? A gente ia no mercado, comprava polvilho azedo, meio quilo de queijo lá, Pra fazer ralava receita. e fazia aquele pão de queijo mesmo, verdadeiro, escaldado, Caseiro. com leite, óleo, não sei mais o que você esquentava. Mas isso aí a gente fazia tipo 1 quilinho ali, dava pra todo mundo comer, ninguém gostava. Mas você pulou a parte que ela quer saber. Como é que a gente começou a ir pra fabricar. Como é que vocês chegaram em Brasília, Exato. entendeu? Aí foi com ele. Então, mas quando a gente... E esse pão de queijo quando que a gente- vocês faziam era péssimo. Era péssimo.
E a gente Não queria... industrializado, que a gente aprendeu em Brasília. que a Não, gente tô fazia em casa. falando esse que vocês faziam amadoristicamente. Sim, mas Exato, antes da gente começar a fazer, a gente não conseguiu revender, achar uma revenda de logística Porque boa. ou era caro ou era ruim, Foi era aí que caro, essa era pessoa ruim. falou pra gente... Foi aí que eu olhei pra ele e falei assim, pô, ninguém quer vender pra gente? Vamos fazer nosso próprio pão de queijo. Foi. Independente foi. da Vamos- morte. meio que eu fiquei irritado na hora que ninguém queria. Um queria vender, outro é ruim, outro é caro. Vamos fazer nosso próprio pão de queijo. Foi aí que a gente começou a fazer o nosso próprio pão de queijo, que nem nós conseguimos comer tão ruim. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube Leda Nagli esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza, se Deus quiser.